Deixa eu apresentar para você dois colegas que talvez você conheça, talvez até trabalhe aí na sua agência. De um lado a gente tem Pedro. Pedro é aquele cara que chega cedo, sai tarde, ele faz 80 ligações por dia. Sabe, aquele cara que vai atrás mesmo, com muita garra. Ele pega aquela lista de clientes e liga um a um. Ouve não o dia inteiro e no final do mês ele sua frio para saber se ele alcançou a meta ou não. Pedro é um cara super guerreiro, mas tá bastante exausto. Do outro lado aqui a gente tem Marcos, que parece que ele trabalha menos. Ele faz poucas ligações, mas quando ele liga, ele já agenda uma visita. Ele visita o cara, já fecha o negócio. Marcos bate a meta antes do dia 20, a meta do mês antes do dia 20. E, claro, né, ajuda o gerente com um monte de relatórios sobre esses clientes que ele vendeu. Né? Qual é a diferença, então, entre Pedro e Marcos? Pedro ele vai contar muito com a sorte. Marcos ele conta com dados. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que Marcos usa para mapear o território, para encontrar melhores empresas na sua cidade ou no seu bairro, usando uma base pública de dados que é da Receita Federal. Cara, eu sou Kenji Fuji, eu te ensino a usar análise de dados e SQL para ser promovido no banco, para aumentar sua comissão. E se você cansou de ser que nem o Pedro e quer virar um Marcos, fica comigo aqui que a gente vai descobrir como é que a gente chega lá. Um grande erro, talvez Pedro cometa, é chamado de cegueira territorial. O gerente entrega uma planilha para ele e fala, vende. Pedro não sabe que aquela planilha tem dados de clientes ativos e inativos, quem é que faliu ou então quem é pequeno demais para ele buscar, para ele correr atrás. Ele simplesmente atira no escuro. Ele perde 3 horas do dia fazendo ligações de empresas que já fecharam, MEIs, que talvez não tenham capital de giro. Ele precisava de empresas de médio porte, ou então maiores. O esforço dele é desperdiçado com a falta de inteligência. Marcos, por sua vez, ele não aceita uma lista pronta. Ele simplesmente vai lá e cria a própria lista. Ele pensa assim, cara, eu preciso vender crédito agrícola. Então, não tem problema, vamos chegar e vamos buscar quem são as empresas que têm capital de giro, capital social. Quem são? Ele vai lá atrás das empresas que têm capital social acima de 1 milhão. Vamos ver então onde é que essa mágica acontece. Vamos pensar que eu estou falando de empresas do agro. Então eu vou entrar aqui na base de dados, eu já descobri aqui ó, que o CNAE, Código Nacional das Atividades Econômicas do Agro, são essas, deixa eu ver, acho que começam com 1. É isso mesmo, ó. Começam com 1, primeiro dígito é 01, né? Então vamos pegar aqui todo mundo que tenha, quando o ID do CNAE for menor do que o 1, vamos ver aqui, 6 dígitos, isso. Pronto, tá aqui, ó, menor ou igual, né, ou seja, todo mundo que tem o ID começando com 1, a atividade econômica começando com 1. Então nós temos aqui serviço de podas, criação de escargot, apicultura, olha só quantas atividades a gente tem aqui. Tudo isso aqui são empresas, né, são atividades econômicas e a gente tem empresas ligadas a essas atividades econômicas. Certo? Mas por enquanto eu estou só vendo aqui as atividades. Agora eu quero saber quem são as empresas associadas a essas atividades econômicas. Tudo bem? Para isso, eu vou juntar aqui a informação de CNAE mais o estabelecimento, onde eu vou juntar então essas duas informações e vou descobrir então apenas as empresas que estão ligadas a este CNAE. E aí, nesse caso, eu posso trazer as primeiras 10 empresas que estão ligadas a este CNAE. Opa, aqui está trazendo que o CNAE é ambíguo. Pronto. Então aqui eu trouxe as primeiras 10 CNPJs. E olha, isso aqui são dados reais, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero saber quem são as empresas que têm capital social maior do que R$1 milhão. Vou juntar agora com a informação do capital social. E aqui na tabela de empresa eu tenho a informação do capital social. Então aqui eu trouxe as primeiras 1.000 informações, as primeiras 10 informações das empresas que têm este capital social acima de R$1 milhão. E também, além disso, né, são empresas do agro. Então se eu sou uma empresa de venda de capital de giro para empresas do agro, eu iria direto nessas empresas aqui oferecendo capital de giro. Claro, eu quero saber agora, não apenas as empresas do agro, eu quero saber que ela esteja na minha região. Tá? Então agora, ao invés de trazer aqui as empresas, eu vou contar quantas empresas estão aqui na minha região. Como é que eu vou identificar que estão na minha região? Eu vou juntar com mais uma informação aqui. Aqui para a gente conseguir enxergar mais em tela, diminuir um pouquinho o zoom, para caber mais coisa em tela. Ótimo, temos aqui então agora a quantidade de empresas em cada um dos estabelecimentos. E agora vamos juntar aqui a informação da UF, né, da minha região. No caso aqui eu moro em Brasília, ou seja, eu quero saber a quantidade de empresas do BF que trabalham com agro e têm capital social maior do que R$1 milhão. Essa daqui já é uma pesquisa um pouquinho mais demorada, vai demorar um pouquinho mais, mas já vai trazer o resultado. 20 minutos depois. Um minuto depois, eu trouxe aqui mais de 1.000 empresas que são aqui do DF e que possuem, então, capital social
acima de R$1 milhão e que são do agronegócio. Então, se o banco estiver precisando vender crédito do agro, né, é aqui que essa mágica acontece. É aqui que Marcos deixou a base pública de dados da Receita Federal ajudar e deixou o Pedro para trás também. Né? Ele abriu, então, em vez de abrir o Excel, né, ele abriu o SQL e trouxe aqui uma série de outras informações. Imagina então se ao invés de trazer informações do agro, eu trouxesse assim, eu quero empresas da construção civil, com capital social acima de 500 mil. Em 2 segundos, ele vai e cria aquela base de dados, traz um filé mignon da informação com agora não mais os dados que o gerente ofereceu para ele, ou então que aquele relatório ofereceu para ele, mas dados que ele mesmo consegue refinar. E claro, nada impede também que ele cruze essa base de dados com aquela base que o gerente também entregou para ele. Ele não precisa ligar para 500 empresas, ele vai agora ligar para só aquelas 50 empresas que vão garantir a meta dele. Ele sabe quem são essas empresas, onde é que elas vivem, do que se alimentam. Enquanto Pedro está ali naquelas ligações, ouvindo 40 recusas por dia, Marcos está ali tomando café junto com o dono da construtora. Mas o final que Marcos tem acaba sendo um triunfo, não somente para ele, mas é para toda a agência. Ele acaba não olhando apenas para a sua meta, né? Ele olha para a meta da sua agência e consegue trazer o melhor resultado para o seu departamento, para a sua agência. Enquanto Pedro encontra esse cliente rico e oferece logo um seguro de vida, Marcos pega aquele CPF do cliente rico, joga na base de dados de sócio, descobre que ele é dono de 3 grandes empresas. Então, além de vender aquele seguro de vida, Marcos agora vai conseguir oferecer não somente o seguro, vai conseguir oferecer o seguro para suas empresas, vai conseguir também oferecer produtos e serviços para poder atender também os clientes e também os empregados dessas 3 empresas. Ele vai triplicar a produção com um único atendimento. Isso aí é uma visão estratégica. É isso que acaba gerando a promoção do Marcos. Você deve estar se pensando, tá bom, Kenji, puxa, tá, mas eu não sou da área de TI. Eu não sei fazer esse monte de coisas aí que o Marcos sabe. Talvez você não saiba, mas Marcos também não sabia. A base da Receita Federal é pública, o SQL Server é uma ferramenta gratuita. A única barreira que tem entre você, né, que talvez possa virar seu Marcos, né, e que hoje está operando com o Pedro, é que Marcos teve uma consultoria, teve um apoio em cima disso aí. O workshop da Empresas do Brasil, eu te pego pela mão. A gente instala o banco de dados, a gente cria as primeiras consultas e cria essa base de dados com todos esses dados que a gente está vendo aqui. E a partir dessa base de dados, a gente cria esse mapa de oportunidades. O mercado de bancário está cheio de Pedro. Nós temos que, então, se esforçar muito para conseguir gerar esse resultado sendo Pedro. Pedro é gente boa, cara, só que, infelizmente, está ficando para trás. O banco, ele precisa, ele exige, então, de funcionários com a eficiência do trabalho de Marcos. A escolha agora é sua. Você vai continuar suando frio no final do mês para saber se você conseguiu ou não entregar aquela sua meta? Ou então você vai acessar esses links que eu vou deixar no final, com várias formas de você chegar naquele seu resultado, e em especial este workshop das empresas do Brasil. Galera, eu sou Kenji Puja, eu te ensino a usar os dados e o SQL para você ser promovido no banco e aumentar essa sua comissão. Eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço, até mais.